Fala, nação corintiana, mais um vídeo aqui de notícias, nada muda, o Corinthians ainda continua sendo o último time sul-americano a ganhar de um europeu aí nas competições do Mundial. Luiz Fabiani, jornalista que cobre o Corinthians, trouxe informações exclusivas aí hoje no Jornal do Craque Neto, então separei um trecho, eu vou colocar aqui pra vocês. Ele falou do Memphis, falou do Coronado, falou do Rodrigo Garro, falou do Palácios, então eu vou colocar aqui pra atualizar vocês, beleza? E também vamos falar um pouco dos bastidores do Corinthians aqui, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, então por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, sem mais enrolações, vou deixar os agradecimentos aqui na descrição e já sabe, né? Bora pras notícias. Vamos lá, primeiro que o Corinthians deve se desfazer do Léo Maná, deve ser emprestado nessa janela de transferências para ganhar rodagem e voltar futuramente. Que deveria ter sido feito antes, né? Exato, foi o que eles fizeram com o João Pedro Tchoca, por exemplo, que já voltou como uma peça útil para o elenco, embora não jogue tanto. O Davi Pastor, ele joga no Farense de Portugal, time que foi rebaixado agora para a segunda divisão portuguesa. Legal. No Brasil, ele jogou profissionalmente na Ferroviária. O que foi? Rebaixado? Foi, o time dele foi rebaixado para a segunda divisão portuguesa. O Corinthians está observando fazer companhia ao Hector. Fazer companhia ao Hector. O Hector é toureiro, não é jogador. Mas em defesa a essa situação, o Hugo Souza também foi rebaixado em Portugal, né? Jogando no Chaves. Então, às vezes, pode ser um sinal, não necessariamente é um sinal tão negativo. É um sinal que nós estamos tudo quebrado. Mas o nome eu já trazia, pelo nome eu já trazia. Davi Pastor. É, Davi Pastor, pô. Um jogador de força, pelo que eu pude tá ele aí, ó. Ele tem contrato com o Farense. Ele é brasileiro. Não sei, mas da onde que ele é daqui? De cidade, eu não sei. Paulista, o que ele é mineiro. Jogou na Ferroviária. Então, será que é paulista? Ele tem contrato com o Farense até 2027. O Corinthians está observando para ver se ele consegue rescindir em Portugal ou se consegue abrir negociações por um empréstimo com o jogador. Então, pode ser uma novidade, mas se não for ele, vai ser outro, porque o Corinthians quer sim um lateral direito nessa janela. E isso você enxerga, Luiz Fabiani, por falta, quer dizer, do que o Júnior tem, o que ele viu em relação a colocar o Félix Torres, né? E vai ser titular. Aí você pega o Igor Coronado, que parece que também pode sair. O Dorival Júnior já enxergou tudo isso? Então, no seu ponto de vista e naquilo que você tem de informação? Eu acho que o Dorival colocar o Félix na direita já era uma espécie dele passar um recado de, eu tô sem opções aqui para lateral, o Léo Maná não tá pronto ainda, o Mateuzinho não é um grande defensor. Mas mais ou menos o que o Abel Ferreira colocou o zagueiro de centroavante, né? Benedetti. Lembra? Basicamente um recado para a diretoria do tipo, eu tô precisando. A prioridade 1 do Corinthians na janela não é nem um lateral, é um ponta, um atacante de beirada. O Dorival já tinha deixado isso claro também nas coletivas e não à toa ele faz essa mesma situação na ponta. O último jogo do Corinthians em casa foi contra o Vitória, que o ponta direita, se vocês lembrarem bem, foi o José Martínez. Então já é um sinal que o Corinthians não tem esse cara de um contra um para jogar na beirada. Essa é a principal... o principal foco do Corinthians para a janela é esse, a beirada do ataque. Qual é a informação que você tem em relação ao Memphis, do Besiktas, e também a informação que você tem do Garro, por favor, Luiz Fabiani? Sobre o Memphis eu não tenho uma informação, mas eu trago aqui o que os jornais da Turquia publicaram. É isso mesmo. Isso. Desculpa, Luiz. O Corinthians ele não foi notificado sobre esse interesse nem nada, mas o que eu posso falar é sobre o que está no contrato do Memphis, que é a multa rescisória. 150 milhões de reais para clubes do Brasil, 10 milhões de euros para clubes estrangeiros e 5 milhões de euros se ele quiser rescindir por conta própria. Não quiser mais jogar. Se ele quiser sair, ele paga 5 milhões e acabou. Paga 5 milhões de euros, exato. Para os clubes estrangeiros, essa multa de 10 milhões de euros é 50% para o jogador e 50% para o Corinthians. Então, na melhor das hipóteses, que o Corinthians perder o Memphis, o clube vai embolsar 5 milhões de euros no negócio. E do Garro, meu querido Luiz Fabiani? O Galo estava descontente com algumas situações no Corinthians, nessa reta final do tratamento da lesão. Ele autorizou o empresário dele a buscar alternativas fora do Brasil. Alternativas que vão pagar a ele um salário mais significativo do que ele tem no Corinthians hoje. Mas o Corinthians já tomou ciência dessa situação e contorna com o Garro a possibilidade de saída dele. O Fabinho Soldado já se reuniu com o Garro em 2 oportunidades para expor o projeto do clube, que o clube conta com ele, e o Corinthians tenta contornar essa situação para ele não sair agora, até porque ele praticamente não jogou em 2025. Em relação ao Igor Coronado, daquilo que a gente está lendo, e você que tem as informações, você que é um baita de um repórter?
O Coronado ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então isso já abre a possibilidade que ele defenda outros clubes da Série A nesse ano. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, relacionado, mas não entrou, justamente quando estava em vias de completar os 7 jogos que o impossibilitariam jogar por outro time da Série A do Brasileiro. O Coronado não quer ficar no Brasil. Se for sair do Corinthians, ele quer voltar para a Arábia Saudita. No Brasil, realmente só joga no Corinthians, tem contrato até fevereiro de 2026, então resta pouco tempo. Acho difícil que o Corinthians renove com esse atleta, visto que ele mostrou enquanto esteve no clube, mas de fato o Coronado é um jogador que está como negociável para essa janela. Para mim o pior de tudo aí é o Memphis ou o Garro. O Memphis ou o Garro? Não, o Memphis, o Corinthians não tem muito controle da situação. É verdade. Né? O Garro acho que é uma situação complicada para sair, porque tem multa, tem contrato, é difícil sair. Agora, com relação ao Memphis, eu acho difícil ficar. Difícil ficar com toda essa condição, pela exposição dele, né, voltando para a seleção, sendo destaque, fazendo gols. Acho muito complicado o Memphis se manter no Corinthians. E lembrando que o Corinthians recusou 25 milhões de euros pelo Garro no começo do ano do Zenit da Rússia. Então, se for para o Garro sair, o Garro tem a multa alta, o Corinthians vai fazer dinheiro. O Breno Bidon também pode sair? Ainda não tem a proposta oficial pelo Breno Bidon. A única que chegou foi em janeiro, do Brighton, né? Na Inglaterra, de 15 milhões de euros. À época, a diretoria, ainda comandada pelo Augusto, o pedido era 30. Passou o tempo, eles reconheceram que não dava para pedir tanto pelo Bidon, então imagino que uma negociação fique por volta dos 20 milhões de euros, mas nessa janela ainda não chegou nada. Vamos lá, pessoal. Eu tava esperando acabar aqui o jogo, cara, e essa vitória do Corinthians sobre o Chelsea, né, ela vai se tornando cada vez mais grande, cada vez vai tomando uma proporção gigantesca. Esperando acabar o jogo aqui, o Corinthians segue sendo o último clube sul-americano a vencer um europeu no Mundial de Clubes. Nada muda, né? O jogo entre o Fluminense e o Borussia Dortmund acabou praticamente agora. Tava vendo aqui o jogo, confesso que, né, não vou entrar no mérito porque não houve vitória, mas o Fluminense surpreendeu positivamente, né? Poderia até ter ganhado o jogo. O Borussia Dortmund saiu ganhando, né? Com esse resultado aí de 0-0. No final deu até para ver que eles estavam buscando o 0-0. Quem diria, cara? O Fluminense de Renato Gaúcho surpreendeu, mas não estou aqui para falar disso. Continuo aqui dizendo, né, cara, essa vitória do Corinthians aí, nossa, no final de dezembro de 2012 o Timão venceu o Chelsea por 1-0, foi campeão mundial, né, pela segunda vez. Então foi a última vez que um clube da Sul-América, em 2012, ganhou de um time europeu, né, e vai se tornando cada vez maior essa vitória, só se fala nisso, né. Então tá aqui todos os jogos, né, que aconteceu desde que o Corinthians foi campeão em cima do Chelsea. Então tá aqui, ó. Em 2012, né, o Corinthians ganhou do Chelsea pelo placar de 1-0. E aí depois, né, teve os jogos aqui que nenhum time mais conseguiu ganhar aqui. O do Real Madrid, o River Plate em 2015, o Real Madrid, o Grêmio perdeu, o Flamengo perdeu pro Liverpool, Palmeiras pro Chelsea e por aí vai, cara. O Fluminense, né, o agora que recente, o Palmeiras empatou com o Porto, que aqui era uma chance, né, até real de ganhar, e também o Boca Juniors surpreendeu, né, com um empate aí 2-2 com o Benfica, né, e agora hoje o Fluminense e Borussia Dortmund também empatados. Então, rapaziada, que o Corinthians, esse feito do Corinthians, vocês vão ficar vivendo de passado até quando? Não, cara, não é passado, é a história. E a história tá aí, é uma história atual. O último time a ganhar de um clube europeu foi o Corinthians, o time sul-americano, e é que vocês têm que engolir essa, cara. Tá todo mundo tá bravo com isso, usante, né? E aí coube até uma crítica também ao Dorival Júnior em relação ao jogo do Fluminense de hoje, porque o Dorival tem no Corinthians praticamente a mesma quantidade de jogos que o Renato Gaúcho tem no Fluminense. Claramente o Fluminense melhorou 1000 vezes com o Renato e o Corinthians parece que piorou com o Dorival. A cobrança tem que ser muito forte no pós-mundial. Eu concordo aqui, tá? Só que, pessoal, não dá pra comparar, todo respeito ao Fluminense, obviamente, não dá pra comparar Fluminense e Corinthians, assim, no sentido de pressão, no sentido de ter uma torcida de massa, né? É muito pior. O momento que o Corinthians vinha, tem também a questão fora dos gramados, tá? Não tô passando pano aqui pro Dorival Júnior, tá? Não é isso. Mas tem que levar em consideração todos os detalhes, né? Então, o detalhe é esse, que o Fluminense hoje, né, se encontra mais organizado, mérito da diretoria, mérito do Renato Gaúcho e por aí vai, entendeu? Então,
Eu fico com a última parte aqui. O Corinthians parece que piorou com o Dorival, mas fica aqui, ó. A cobrança tem que ser muito forte no pós-mundial. Precisamos de muito resultado mesmo. Informação também aqui que o Corinthians não tem mais interesse, né, em Diego Palacios, e ele procura, né, interessantes aí, pessoas que se interessariam pelo lateral esquerdo Diego Palacios, de 25 anos, novo ele, né, está uns 3 anos no Corinthians já, 2, 3 anos. Após 1 ano e meio de mercado marcado por lesões e 2 anos e poucas atuações, o clube avalia que o equatoriano dificilmente terá espaço com o técnico Dorival Júnior. Ele chegou em 2024, né, em janeiro de 2024, 1 ano e meio. Parece que até faz mais tempo, né, pessoal? Ele chegou faz 1 ano e meio. Palácio sofreu um sério problema no joelho, a gente sabe, não vou entrar no mérito, mas a informação é essa aqui, que o Corinthians procura possíveis destinos aí pro lateral esquerdo aí, que não tem mais espaço no Coringão. Agora, pessoal, as datas foram definidas aqui da final das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians, o jogo de ida na Neoquímica Arena, dia 30/7, mas falta tempo ainda, hein, cara, 1 mês e meio praticamente, né? E o jogo de volta dia 7/8 no Allianz, na casa dos nossos rivais. Está definido aí, a CBF divulgou os detalhes. Beleza? E aí, falando aqui, qual jogador do trio G e Edin, né, para vocês não pode sair de jeito nenhum do Corinthians? Cara, nenhum deles pode sair do Corinthians, velho. A verdade é essa, né? Temos uma situação preocupante aqui, principalmente na questão do Memphis Depay, porém, cara, tá muito gente... É assim, pessoal, vocês estão muita gente falando, o Corinthians tá se desmanchando, não tem mais ninguém pra jogar no Corinthians, tá todo mundo indo embora. Pessoal, a gente precisa ter calma, ninguém foi embora ainda, salvo o Alex Santana, tá? Salvo o Alex Santana, que saiu fora. Então, nossa, pelo amor de Deus, Alex Santana volta. Então, pessoal, vamos com calma, né? Eu sei que não tem jogo aí do Corinthians, né? E quando tem jogo, a gente pode falar mais do jogo e deixar essas questões extra-campo fora. Mas agora a mídia tá em cima, cara, querendo achar pelo em ovo em tudo. Cara, eu tava vendo aqui numa outra página, eu nem gosto de ficar alarmando isso, foram puxar lá o hotel onde o Memphis Depay mora. Não sei se vocês sabem, ele não mora numa casa, ele mora num hotel. Aí puxaram uns valores que ele ganha, não sei, que ele gasta praticamente 1 milhão de hotel por mês aqui no Brasil, que ele poderia alugar uma casa, e ele já veio com a questão de ficar no hotel aqui 1 ano porque ele quer ir embora. Cara, é umas teoria. Faz sentido? Cara, se você for olhar sentido, cara, um monte de coisa não faz sentido. Né? Um monte de coisa não faz sentido. Não faz sentido o Corinthians não tá jogando esse Mundial. Né? Não faz sentido, era pro Corinthians estar lá, mas tem coisas que não faz sentido, pessoal. Então não adianta a gente ficar... Calma, ó. Tome cuidado nas fontes onde vocês procuram as informações. O Garro. O Garro pediu para sair. Pessoal, o Garro não pediu para sair. Né? Eu sigo aqui o Luiz Fabiani. Ele traz informações, né, muito, muito verídicas e pontuais sobre o Corinthians. O Garro simplesmente falou, olha, se chegar uma proposta irrecusável, eu gostaria de ouvir. Cara, que mal tem ouvir uma proposta? Ele falou, sabe, todo jogador fala isso, mas... quando chega, é do Corinthians, quando é o principal jogador do Corinthians, aí vira todo esse alarme, alguém vaza a informação e vira um away, e a mídia começa a debater. Cara, pelo amor de Deus, igual o Yuri Alberto, ele tem contrato até o final de 2027, cara, novembro de 2027 ele tem contrato com o Corinthians. Todo mundo sabe, o cara já falou desde quando ele chegou, ficou, meu sonho é jogar na Europa, meu sonho é jogar Champions League, eu tenho até uma tatuagem da bola da Champions League. Então não adianta a gente ficar criando teoria da conspiração aqui, falando, já era o elenco, quem vai sair, quem não vai. Pessoal, calma, não tô sendo negacionista aqui não, colocando uma venda na frente dos meus olhos e falando, o Corinthians tá em 1000 maravilhas, não é isso. Mas não é toda a informação, pessoal... Você não pode torcer. Eu vou torcer para não ser verdade. Cara, não existe isso. Informação, ela é informação. A informação é, o Garro falou que o empresário dele, que ele está a fim de escutar propostas. Se chegar alguma, é isso, cara. Pronto, não tem mais nada. O Garro vai ser, cara, é isso. Chegou uma proposta do Zenit para ele. Não muda o cenário, é o mesmo cenário. Ele não quis ir. É o mesmo cenário. Ele ouviu a proposta, falou, olha... A proposta é tanto? Eu prefiro ficar no Corinthians. É isso, cara. Tá, mas enfim, cara, só tomar cuidado com as informações, né? Muito se fala também da troca de camisa.
do Memphis. Cara, foi uma porcaria isso, a gente tá cansado de saber que isso não pegou bem. Não, eu amava o Memphis Depay, que é 94, era... Nossa, velho. Era da hora, cara. O Garro K10 era da hora. Né? A 94 do Memphis e tal. E aí trocou. O Garro não combina com a 8, né? Mas é aquilo, não adianta a gente ficar chorando. Ai, depois que trocou, virou, né? Cara, é só mais... Sabe, é só mais... pólvora pra o negócio ficar pegando fogo, cara. Não adianta. Né? Não é um número de camisa que vai destruir o Corinthians, pessoal. Entendeu? Vamos tomar cuidado com as informações que a gente vê aí, beleza? Vou dar uma lida nos comentários aqui, a gente tá estourando o tempo já. Então vamos lá. A Cristina colocou: salve Murilo, senti falta dos vídeos e ficar por dentro das notícias do Timão, vai Corinthians. Grande abraço, Cristina, obrigado pelo comentário. Teve 2 dias que a gente não postou, não tinha nada do Corinthians, só informação, especulação, e aí acabei não trazendo, mas todos os dias vou me esforçar para estar aqui atualizando-vos, beleza? Vamos lá, o Mister colocou: bom dia, Murilo. O Corinthians não pode se envolver nessa polêmica. O que não falta no Corinthians é polêmica, né, Mister? Obrigado pelo comentário. O Adivani colocou: boa noite, Murilo. E vai, Corinthians. Valeu por trazer notícias do Corinthians todos os dias. Tamo junto, Adivani. O Samuel colocou: boa noite, Murilo. Boa noite, Murilo. Não fica sem postar vídeos. Pessoal, peço desculpa aí, vocês cobrando bastante aqui. Eu vou me esforçar para trazer vídeo todos os dias aqui. Beleza, Brenda? Bora, Murilo, fazer uma live entre 11 ou as 15. Eu vou fazer uma live. Tô prevendo pra te fazer uma live aí nos próximos dias, beleza? Boa noite, Murilo. Não deixa a gente sem notícias do Corinthians. Pode deixar, até respondi ela aqui já. O José Augusto, aqui é Corinthians. E vai o Corinthians Esporte Clube Alvinegro Paulista, paixão eterna. E não é difícil, não. Ele não irá. O Célio. O Guga colocou: irmão, gosto dos seus vídeos. É um prazer estar por aqui. Abraço, Guga. Se o jogador cruzar uma vez na área, já está fazendo mais que o Mateuzinho, sobre as notícias do lateral direito que nós trouxemos aqui ontem. Obrigado pelo comentário, tá? O Márcio colocou: bom, se for pelo bem do Corinthians, o Memphis, ele fez a parte dele, mas tem que lembrar que o Corinthians, sem uma das peças-chaves, Garro ou Memphis ou Yuri Alberto, parece que fica frágil o ataque, embora estamos muitos jogos sem um ou outro, né? É verdade, faz tempo que os 3 não jogam junto, né? Enquanto aos reforços, melhor meio reforço que nada. Quem sabe com o time ajustado não chega o título da Copa do Brasil. É verdade. Cara, difícil Copa do Brasil esse ano, mas a gente tem que acreditar até o último, né? A possibilidade de título que nós temos aí. Por mim, montava a dupla de laterais direitos com o Pastor e Mateuzinho e mandava embora o Léo Manal. O Léo Manal vai ser emprestado, viu, Eric? Quase certeza, cara. O Magnatinha colocou: a zaga, eles não vão atrás, né? Caramba, é verdade, tem que priorizar a zaga. Chega lateral, chega meia, vai chegar um ponta, mas, cara, a zaga... Fala sério, o Timão é melhor que essas encrencas. Tá falando do lateral aqui, eu acho que o Manuel, né? Abraço, Manuel. O Rafão colocou: se contratarem o Pastor e todas as contratações daqui pra frente, espero que o Corinthians saiba contratar, análise e situação física sem pressa, para não acontecer com o Palácios e não seja uma mãe para pagar salários. Cara, até respondi ele aqui: precisamos de contratações pontuais e certeiras, né? Não dá para errar mais, contratar 5 e usar 2, né? O Lucas colocou: a princípio, gostei da proposta da mudança do modelo de gestão de clube, mas só preciso analisar com mais cautela. Também acho, né? Toda cautela hoje no Corinthians para não voltar aí a mesma forja de sempre, né? O Celso colocou: a negociação do Memphis com o Besiktas só depende da vontade do holandês, mas sem ilusões. Por mais dinheiro que se ofereça, o valor que deve sobrar ao Corinthians não será muito bom. Pelo contrário, o maluco que foi fechado. Porque ele, quando ele quis deixar uma cláusula facilitada para ele ir embora para a Europa, tá? Acho que eu sei isso, por isso que o valor de multa para a Europa é mais baixo. O Vagnão e o Wagner aqui, os dois Wagner, né? Os caras xará aqui. Vai Corinthians, meu parceiro, tamo junto. Cara, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço demais a presença de vocês aí. Amanhã a gente volta com mais notícias do Coringão, beleza? Forte abraço, valeu!